Olá, meu nome é Gustavo Braz Curti, sou professor de matemática do desafio pré-vestibular, pré-universitário da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, vamos ver na aula de hoje medidas estatísticas, na parte da matemática. Então, sinta-se à vontade, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E vamos começar a aula. Essa introdução, pessoal, só para relembrar essa introdução, para quem não sabe, a gente tem o canal do YouTube do desafio, tá? Com aulas gravadas. Então a gente tem que começar com essa introdução. Hoje, então, é medidas estatísticas. Hoje é 28 de junho de 2021. No local que eu estou, faz menos 2 graus de sensação térmica, menos 3 graus. Então, tá bem frio aqui. Os cachorros estão tudo aqui na volta. Então, fiquem à vontade. A ideia da aula de hoje é falar sobre medidas de tendência central, são medidas estatísticas, onde elas basicamente têm a relação com dados bem organizados e com pouca discrepância entre eles. Tá? Os dados que têm uma grande discrepância, por exemplo, 1, 2, 1000, 5.000, 6.000, 7.000, esses tipos de dados assim, não são tão simples de serem tratados com a parte da estatística de medidas de tendência central. Tá? Essas medidas de tendência central, o nome dela já é um spoiler do que a gente quer saber. Tá? Vocês estão vendo o meu slide de introdução, correto? Estão vendo, né? Medidas de tendência central, é isso que vocês têm que estar vendo. Beleza. Tá? Eu vou com calma por causa que o e-aula está indo, aí ele dá uma travadinha, aí eu vou. O sistema de webconf, não é o e-aula, né? Então, a gente vai falar sobre hoje média, moda, mediana, e aí temos média aritmética, média ponderada e média geométrica. Tá? Além disso, né, uma das ferramentas da estatística é essas medidas de dispersão, que aí a gente pode trabalhar com desvio padrão, variância, gráfico block spot, tudo isso aí a gente pode ver, que é o gráfico da caixa, gráfico caixa. E quem vê isso, vê no final do ensino médio, tá? E basicamente ele é bem importante, esses gráficos, para descrever fenômenos físicos e biológicos, tá? Aí, ó, que show, Giovana, que show. Tá vendo essa parte dos gráficos? Perfeito. Então, é muito bom isso. Poucos professores que dão esse tipo de conteúdo no final do... durante o ensino médio, assim. Então, hoje, para a gente conseguir entender as medidas de dispersão, eu preciso que vocês saibam o que é uma média, o que é uma moda, uma mediana. Preciso que vocês relembrem aquele conceito que eu dei umas 2 aulas atrás sobre variação. Então, eu preciso que vocês saibam isso. Eu preciso que também vocês saibam proporção. Eu preciso que vocês saibam também, aula passada a gente tinha falado sobre ordenar. Então, eu preciso que vocês saibam ordenar. Então, são todos esses conceitos intrínsecos da estatística que eu preciso que vocês saibam, tá? Então, vamos começar devagarinho. Vamos começar falando sobre população e amostra. Começar falando sobre população e amostra. Tá? Basicamente, na estatística, a gente vai tentar descrever características de uma população. Tá? Essas características vão variar conforme a amostra da população. Tá? Mas olha só, o professor falou, a população e amostra. O que significa? População é todo o objeto que a gente está estudando. Tá? Todo o objeto, todos os elementos que estamos estudando. E a amostra é um subconjunto, é uma pequena parte dessa população. Tá? Por exemplo, a população pode ser... Deixa eu ver qual é o exemplo que eu botei. Aqui, ó. Um exemplo de população são as disciplinas do desafio. Tá? Então, a gente tem matemática, português, filosofia, sociologia, biologia e mais 8 disciplinas. Tá? E aí, eu quero estudar uma pequena amostra dessa população. Por exemplo, eu vou estudar
matemática, física e química. Então, eu peguei daquelas 13 disciplinas que abrange todas as disciplinas do desafio, que seria a nossa população, o nosso objeto que estamos estudando, e vamos pegar uma pequena amostra, que é a matemática, a física e a química. E vamos estabelecer algum tipo de estudo em cima dela. Por exemplo, queremos trabalhar com a evasão desses 3 cursos, com relação às demais populações do desafio. Então, a gente tem a evasão de todas as disciplinas do desafio. A gente quer fazer um estudo de caso sobre isso. A gente quer estudar por que matemática, física e química tem a maior quantidade de evasão. Por exemplo, tá? Não é verdade, não sei isso aí, não sei. Então, por que matemática, física e química tem uma maior evasão? Tá, mas uma maior evasão sobre o quê? Bom, sobre uma população. E aí tem uma característica comum a toda essa população. Qual é a característica comum a toda a população? Ser disciplina do desafio pré-universitário. Beleza? Então é essa o conceito de população e amostra. População é um todo o teu experimento, e a amostra é uma pequena parte da população. Tá bem? Foi, por enquanto? Tá indo? Vamos lá, Luísa, Carolina, Giovana, Vitor, todo mundo, vocês, Bruno, vamos participar. Beleza, tranquilo. Então tá, se foi, eu quero que vocês me respondam. É que eu olho para cá pensando que a câmera tá lá e a câmera tá aqui. Quero que vocês me deem um exemplo assim, ó. A população é o Brasil. Me dá um exemplo da amostra. Se a população é o Brasil, são os habitantes do Brasil, o que seria uma amostra? O que seria uma amostra? Hein? Uma amostra, lembrando, é uma pequena parte dessa população. A gente tinha dado o exemplo anterior, que era as disciplinas do desafio. E essa pequena amostra seria matemática, física e química. Então, o que seria isso? O que eu posso? Tem várias pequenas amostras, pessoal. A disciplina foi uma das partes. Eu poderia pegar o curso, o desafio e a turma de segunda-feira de noite, às 8h30 da noite, de matemática. É um exemplo de uma pequena amostra. Então, pense, eu quero que vocês tenham esse conceito dentro da cabeça de vocês. É muito importante. Eu preciso que vocês interajam comigo na aula para vocês irem crescendo conforme vai passando a aula. Tá? Eu preciso que vocês mantenham atenção em mim. Então, beleza. Carolina falou, os habitantes de Pelotas. Perfeito, é um subconjunto de um conjunto maior, que é o Brasil. Pelotas é uma região do Brasil e os habitantes de Pelotas, por serem habitantes de Pelotas, são habitantes do Brasil. Perfeito? Vamos ver. A população da cidade de Pelotas, município, pode ser um subconjunto também, municípios do Brasil, né? Teria que colocar um município de alguma determinada região, porque existem municípios de todo o mundo, né? E embora que tenham diferentes nomenclaturas, teria um município, né? Cidade. Mas perfeito. A população da cidade de Pelotas, trabalhadores de uma certa área. Perfeito. Mas trabalhadores da agricultura, por exemplo. Quero verificar o salário mínimo com relação ao Brasil dos trabalhadores da área rural. Aí eu vou pegar, vou estudar essa estatística relacionando com uma população ainda maior, que é a população do Brasil, relacionando também com esse salário dos trabalhadores rurais. Por estados também dá. Mas lembra ali que eu botei habitantes. Tá? Aí o que seria? Vocês têm que colocar aquela característica habitantes do Brasil. Então, quando você relaciona a população da cidade de Pelotas, a população só pode ser de pessoas habitantes de Pelotas. Então, por estados também dá, qualquer outra região. Mas lembre assim, ó, sempre quando vocês estiverem tratando uma população, quando vocês estiverem estudando a população, vocês têm que pensar que ela tem uma característica em comum, por isso que ela é uma população. Então, a nossa característica é comum ser brasileiro e morar no Brasil. Então, é um habitante do Brasil. Tá? Pode ser estrangeiro e morar no Brasil e é habitante? Pode ser também. Então, tem que tomar cuidado com essa parte. É bem simples. Cada vez vai dificultando um pouco mais, entende? Conforme tu vai trabalhando com uma população específica, vai dificultando um pouco mais, vai ficando mais exclusivo. Então, quando tu fala de estados, por exemplo, tu poderia colocar
todo mineiro. Então, Minas Gerais lá. Espera aí, deixa eu abrir, senão ele não vai parar aqui. Vai lá, vai. Porque eu fico falando, e aí ele fica pensando que eu tô falando com ele, né? Que é o cachorro. E aí, por exemplo, Minas Gerais, tá? Então, Minas Gerais é um estado do Brasil. Mineiro, então todos os mineiros. Mineiros seriam as pessoas, né? Mulher ou homem que mora em Minas Gerais. Então seria um outro subconjunto. O que eu coloquei aqui? Não faço a mínima ideia. Pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos. Então eu estou pegando um subconjunto de toda a população do Brasil que ganha mais de 3 salários mínimos, ou seja, ganha mais de R$3.300. Lembrando que hoje o salário mínimo é de R$1.100. Tá? Isso seria uma amostra. Então, lembre, eu dei a população para vocês e pedi uma amostra. Agora eu quero o seguinte, eu vou dar a amostra para vocês e quero que vocês me deem uma população, só para exercitar bem essa parte do conteúdo. Qual seria essa população dos aprovados do Enem? Pense assim, o que tem que fazer para ser aprovado no Enem? E aí vocês vão ter uma resposta, né, boa para a população. Pode ter outras populações? Pode, né? Mas tem uma característica em comum que é geral para todos. O que tem que fazer para ser aprovado no Enem em 2021? Tá? Além de assistir às aulas, né, de matemática às 8h30 da noite de segunda-feira. Vamos lá. O pessoal está digitando, vamos participar. Bruno, Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Não conhecia a Vossa Excelência. Loreni, que bom que está participando. Participantes inscritos no vestibular que compareceram para a prova. Veja que o Vitor foi bem específico ali, tá? Participantes inscritos no vestibular que compareceram para a prova. Perfeito? Olha só como ele foi o objetivo ali. Então, ele já fechou nossa população completamente. Se vocês colocassem inscritos, tem que ir bem na prova. E a única maneira de ir bem na prova é participando das aulas. Então, fiquem participando sempre. Estudando bem também, né, pessoal? Participar bem das aulas e estudar bastante também. Participantes inscritos no vestibular que compareceram na prova. Se vocês colocassem só participantes inscritos, vocês estariam quase certos, eu diria. Vocês estariam quase certos. Por causa que vocês têm que ir na prova, né? E tem muito inscrito que não vai na prova. Então seria... O que é? Por que não foi? Pessoas que realizaram a prova de 2021, tá? Que contempla bastante aquilo que o Vitor falou também. Tá? Então, são esses conceitos iniciais, são extremamente importantes para a gente conseguir entender o resto do conteúdo. Tá? A matemática é assim, pessoal, ela não é difícil, tá? Ela é essencial. O que é essencial? As essências que fazem as pessoas desenvolverem o raciocínio matemático. Então, se vocês perderem um pouquinho da essência do mínimo para conseguir entender, vocês já vão criar um empecilho para vocês para não conseguirem estudar, né? Então, a primeira medida de tendência central que vamos estudar é a média. Se eu estiver batendo nesse microfone, vocês me avisem, tá? Porque já é a terceira vez que eu dou de mão nele aqui. A média aritmética, tá? É a soma de uma quantidade de valores dividida pela quantidade de valores. Essa é uma das definições da média aritmética, mas basicamente, né, vocês têm um número lá, uma quantidade de elementos, cada elemento tem um valor, então é uma média aritmética. A aritmética vem da parte não algébrica, ou seja, é uma parte numérica, então vocês não podem fazer uma média aritmética, uma média aritmética de cores. Vocês têm que fazer uma média aritmética de uma quantidade de cores, tá? Então é assim que funciona. Então vamos para o primeiro exemplo para ver se fica mais simples. Tá? Whindersson Nunes quer saber se passou para matemática no Enem de 2020. Ele estava com dificuldades financeiras e resolveu dar aula de matemática. Tá? Então, para saber sabendo que necessitava ter uma média de acertos de 39,
ou seja, aquela sequência lá de acertos das 3 grandes áreas lá do Enem, ele teria que ter uma média de 39. Então vamos verificar se nosso querido youtuber vai estudar essa grandiosa ciência em uma universidade pública. Sabemos, então, através da imprensa, né, que o desempenho do Windows foi assim, ó. Nas ciências humanas e suas tecnologias, ele fez 36 pontos. Tá? Na linguagem, códigos e suas tecnologias, ele fez 42 pontos. Na matemática e suas tecnologias, ele fez 40 pontos. 40, melhor dizendo, 40 acertos. Pontos, e os pontos são ponderados. Né? Tá. E aí, ele tem que ter uma média aritmética de 39. Como é que eu vou fazer isso? Bom, lembra? Vou ter que somar esses valores. Vou somar 36 mais 42 mais 40. Tá, mas eu estou dividindo pelo quê, pessoal? Qual seria o valor que eu teria que dividir? Ali o Vitor falou, eu tenho que pegar, soma os 3 valores e divide por 3. Perfeito. Por que eu vou somar os 3 valores? Por que eu vou ter que somar os 3 valores? Por causa que são as 3 medidas que eu quero relacionar para mim ter a minha média aritmética. Então, é sempre a quantidade de valores. Bem simples, tá? Aí, o que acontece? Nos problemas estatísticos, normalmente, tu vai precisar de uma média aritmética, tá? Para construir uma média ponderada. E aí, depois que tu constrói essa média ponderada, tu vai conseguir calcular um desvio padrão. Depois que tu constrói desvio padrão, tu vai calcular uma variância. Então, lembrem desde a aula de hoje, a estatística ela é construída através de pequenos conceitos. Se vocês se perderem na ideia de média aritmética, vocês não vão conseguir calcular uma mediana, que é o próximo conteúdo. Se vocês não conseguirem calcular uma mediana, possivelmente vocês não vão conseguir calcular uma variância. Tá? Então, vamos indo. Então, perfeitamente. O Vitor e a Carolina ali falaram que é 3. Então, é 3. Tá? Então, 36 mais 42 mais 40 vai ser igual a 118 e vamos dividir por 3, que é a quantidade de áreas que vamos estar estudando. Afinal, a gente não teve resultado com relação à redação, né? O resultado seria 39,33 e o Whindersson estaria cursando matemática numa universidade pública. Acredito que ele não ia querer vir para o sul aqui por causa do frio. Ele ia gostar de ficar mais lá para aquela região do centro-oeste ali. Mas eu gosto do frio, assim, não gosto nada, tá louco, com meus dedos quebrados de gelo aqui. Vamos para a próxima, então. Mediana. É uma medida de tendência central também. Medidas de tendências centrais. Ah, o professor falou que as medidas de tendências centrais só funcionam com valores com pequenas variações. A variação é aquela grandeza, aquela medida que o professor ensinou na última aula, que é o depois menos o antes. Então, se aquela variação for pouco significante, entre as medidas que a gente está estudando, medida de tendência central é uma boa medida, porque com ela a gente consegue aí bons resultados de uma população inteira. Então, essa é uma boa medida. Caso seja um pouquinho diferente, então a média aritmética, a mediana, não seriam bons artifícios matemáticos. Tá? Então, é uma medida de tendência central que utiliza o valor do meio da sequência para descrever o comportamento do todo. Tá? Aqui eu peço um pouquinho de atenção para vocês, por causa que vai cair no Enem, tá? Vai cair no Enem. Eu falei com o senhor Enem hoje de manhã, e ele me falou, Gustavo, vai cair mediana no Enem. Tá? De alguma forma vai cair. E vai ter o nome mediana ainda, mediana. E eu, tá bem, mas e aí, como é que eu vou explicar para eles? Porque é muito simples. Sim, mas tu tem que ensinar de uma maneira que eles lembrem na hora da prova, porque eles vão fazer 3, 4 exercícios e já vão matar e vão parar de estudar e vão tocar para outra coisa. Aí eu pensei assim, não. Então, primeira coisa, o que é mais difícil quando tu tá fazendo a mediana? Além de tu ficar com tédio, tá? Primeira coisa, a mediana, tu tem que sempre organizar os valores, ordem crescente ou decrescente. Tem que organizar os valores. Segundamente,
tá? Eu acho que tu tem que saber quantos valores tu está trabalhando. Tá? Então tu tem que saber se é par ou é ímpar. Se é ímpar, tu já vai matar. Se é par, tu vai ter que tomar um pouquinho mais de calma, vai ter que fazer uma média aritmética bem no meio da tua sequência. Tá? Então, vamos pensando assim, mediana, simples. Simples. O professor que falou que é simples. Tá, é simples. A única coisa, faz com calma, cara. Faz com calma mediana. Tá? Primeira coisa é essa sequência de valores. Não importa, tá? Não importa o que é essa sequência aqui. Eu só quero que vocês me digam uma coisa. Pô, não era para estar aparecendo aquele. Seria 40 o valor central, não era para estar aparecendo aquilo dali, tá? Mas vamos lá: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, o valor central seria o 40. Por quê? Porque é o que está no centro da nossa sequência. Tá? Então, visualmente, ele já está no centro da nossa sequência aqui. Ó. Visualmente, ele está no centro da nossa sequência. Então, como é que é o centro? Ele tem que ter a mesma quantidade de valores do início, do meio para o início, e do meio para o fim tem que estar na mesma quantidade. Ah, professor, mas eu calculo somando se é ímpar, eu somo mais um dividido por 2. Perfeito, faz isso. Nem precisaria somar mais um. Tá? Pela regra de arredondamento, o 4 seria o valor que tu teria que calcular aqui. Tá? Se tu quer ser rápido, tu vai lá, 7 divididos por 2, vai cair na metade, 3,5. Tá? Só que na matemática a gente pode usar um sistema de arredondamento. Mas arredondamento também é uma coisa que a gente vê lá na geometria analítica. Então, vamos com calma. Tá? O centro, visualmente, é o que tem a mesma quantidade de elementos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá? O que é isso, professor? Aqui eu tenho 7 elementos. Do início até aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. E daqui até o fim eu tenho 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 elementos. Tá? É um valor central. Mas vamos lá. Tomara que eu tenha dado certo o próximo slide. Agora, pessoal. E agora? Lembrando, a primeira sequência ela está organizada de uma forma crescente. E agora, qual é o valor? Qual é o valor central se ela está organizada de uma forma decrescente? É o centro, pessoal. É o centro. Não pode girar o centro. Imagine assim, ó, o pneu do teu carro lá. Pneu do carro, do ônibus. Vamos lá, vamos ser estudante, né? O pneu do teu carro já é complicado. Pneu do ônibus. Tá pegando o ônibus lá e tu tá olhando o pneu do ônibus. O centro do pneu do ônibus, ele fica parado. E o que roda é a volta. E é isso aqui, é o centro da tua média aritmética, é o centro. Não importa, o centro sempre vai permanecer o mesmo. Tá? O centro sempre vai permanecer o mesmo. O que fica mais fácil é vocês organizarem esses valores, tá? Ah, mas professor, tu sabe que eu não me dou certo organizando sequências em forma crescente. Eu só consigo organizar sequências em forma decrescente. Então, tá aí, ó. Tá um prato cheio para ti. Tu organiza do jeito que tu quer. O meio sempre vai ser o mesmo. Tá bem? Então, vamos lá. Uma mediana agora de uma quantidade par. Como é que eu faço? Quantos valores eu tenho aqui, pessoal? 1, 2, 3, 8, né? Tem 8 valores aqui. Vamos contar bonitinho aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 valores. E agora? Como é que eu resolvo esse pepino aqui? Bom, esse pepino funciona assim, ó. Primeiro, eu tenho que localizar o meio. Tá? O meio está aqui, ó. Está entre o 40 e o 50. Olha só como é que é feito. Que interessante, ó. Olha só. Para cada item dessa sequência, varia 10. Pense comigo. De 10 para 20, mais 10. De 20 para 30, mais 10. De 30 para 40, mais 10. De 40 para 50, mais 10. E assim sucessivamente. De 40 para 50, mais 10. Tá? E lembre, assim, ó, o meio da minha sequência seria essa parte aqui, ó. O meio da minha sequência seria esse valor aqui. Por quê? Porque eu ia ter 4 valores para a esquerda e 4 valores para a direita. Perfeito ali, ó. O que o Augusto falou é perfeitamente. Tu soma os dois do meio e faz a média aritmética. Como é que é a média aritmética de 2 valores? Média aritmética de 2 valores. Deixa eu ver aqui, ó. Pego esses 2 valores aqui. A média aritmética de 2 valores é
puf, ali, ó, o que o Vitor falou, divide por 2. A quantidade de elementos, 2. Aí a média aritmética, eu divido por 2. Aí tu faz e matar essa questão aqui. 40 mais 50 divididos por 2 é igual a 45. Tá? Vejam só que interessante. Se eu tenho um crescimento normal de 10 aqui, e aqui é o meio da minha sequência, visualmente tu já tem que pensar, cara, eu tenho que ter aqui um número entre 40 e 50. Se eu não tiver um número entre 40 e 50 aqui, eu fiz caquinha aqui no meio do meu trabalho aqui. Então tu tem que prestar atenção nisso. Visualmente tu tem que estar pensando lá, cara, a média aritmética é fácil, o professor falou que é fácil. Então, se é fácil, presta atenção, não perde ponto nisso aqui. Então é 40 mais 50, tem que ter um número entre 40 e 50. Mas olha só, a variação é padrão, então é 45, vai ter que ser metade dessa variação. Metade da variação de 10 é 5. Está indo mais além ainda no conceito de variação. Então, perfeito. Novamente, vamos fazer essa variação ao contrário, no sentido descendente. Tá? 80, ó. 80, 70, 60, 30, 20, 10. Novamente, o nosso meio não vai mudar. Então, se tu tem dificuldade, sei lá, de fazer uma sequência crescente ou decrescente, não tem problema. Isso aqui tu faz do jeito que tu quer. Só faz certo. Então, se tiver, organiza de uma forma certa e com cuidado. O que a maioria do pessoal da monitoria, o pessoal que erra esse exercício aqui, ele não organiza a sequência. Então, tu vai ver lá, normalmente é um gráfico, aí tem 1,91, 1,92, uma coisa que é difícil de tu perceber. É difícil. Mas tu pensa assim, ah, não, tá mais abaixo, mais acima. Cara, para ali, ó. Depois que tu fizer aquilo ali, com calma, parte para outra questão. As questões fáceis é para vocês acertarem. As questões difíceis, vocês não necessariamente vocês precisam acertar. Mas as fáceis vocês têm que acertar. Tá? Porque, por exemplo, estatística vai cair. Então vai ter a mesma média aritmética, a mesma média mediana, tá? Que é MM. Eu chamo a média mediana de MM. 50. E faz a média aritmética aqui. Tá? Agora a gente vai para São Paulo Fashion Week. Tá? Vamos lá para São Paulo Fashion Week. Esqueça. Fui fazer a piada, me esqueci de falar 3 passos ainda. Tá? Então a mediana é uma média de tendência central que utiliza o valor do meio da sequência para descrever um comportamento de todo. Tá. Agora, só para terminar esse tipo esse conteúdo aqui, esse tópico, a mediana, tá? Baixa a cabeça assim, baixa a cabeça e vamos pensar junto aqui. Tá, na mediana o professor falou que eu tenho que fazer o quê? Bom, primeiro o professor falou, anota aí, o professor falou que eu tenho que contar a quantidade de elementos. Perfeito, então, conta a quantidade de elementos. A primeira coisa que tu faz quando tu vê uma questão de mediana, conta a quantidade de elementos. A segunda coisa, tá? Segunda coisa, ordena. Ah, professor, mas não tem slide, eu botei errado no slide. Não sei, às vezes acontece. Primeiro tu verifica a quantidade, depois tu ordena. Por quê? Por causa que aí vocês vão matar metade do tempo da questão se vocês saberem a quantidade de elementos. Por quê? Por quê, professor? Porque vocês vão estar lá, bem bonitão, lá fazendo a prova, lá no calorão. Ou calorão, né? Vai estar no calorão. O ventilador lá fazendo fazendo baita barulhão, né? Porque eles ligam o ventilador e o ventilador parece que vai cair. Pelo menos onde eu fiz as provas. Né? Aí, tu tá lá fazendo lá e tu vai, ah, não, mas eu faço assim, eu faço assado. Cara, organiza, tá? O teu raciocínio tem que ser organizado. Primeiro, tu pega lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, contei, deu 20 elementos. Aí tu vai organizar 20 elementos, cabeça? Não vai organizar 20 elementos. Primeiro tu organiza 11, porque é uma quantidade par. Então tu pega a metade mais 1. Organiza só 11 elementos quando tu for organizar. Então por isso primeiro tu precisa contar. Tá? Ah, mas na matemática, cara, uma das coisas assim, ó, eu ensino vocês também a matemática, tá? E também os macetes lá na hora da prova, tá?
Então, isso aí, quando a gente estiver estudando probabilidade, aí vocês vão ver, tem um monte de esqueminha na hora da prova que vocês podem aplicar, mesmo não sendo na parte da probabilidade. Se vocês estudaram, vocês provavelmente vocês acertaram a maior quantidade de questões. E o Enem, ele tem uma forma de distribuição das questões. Basicamente, cada questão ali vai ter 25% são 25% da prova se tu acertar. Não, é 20% se tu marcar só uma letra, tu acerta da prova. Tá? Então, se tu marcar tudo E, vai tirar 20% da média da prova. Vai passar em alguma coisa? Já não sei, mas 20% tu garante. Melhor que tu ir jogando lá, mas não é isso. O que eu tô falando? Se vocês ficarem em dúvida em 3 ou 4 questões, a probabilidade ajuda vocês, tá? Aí eu vou prender vocês até o estudo da probabilidade. Então fiquem comigo. Então, beleza. Voltando aqui. Mediana. Contar, organizar, tá? Se for par ou ímpar, tu tem que saber. Tá? É isso que tu tem que fazer. É esse passo a passo aqui que eu quero que vocês tenham na cabeça da mediana. Vamos calcular uma mediana, então. Olha só, o Whindersson Nunes de novo. Então, o Whindersson Nunes está preocupado com suas redes sociais. Durante uma breve análise semanal, ele verificou que seu Instagram teve a seguinte quantidade de novos seguidores por dia. Domingo, 107.302 seguidores. Segunda-feira, 100 mil seguidores. Terça-feira, 105.895 seguidores. Quarta, quinta, 108. Sexta, 106. Sábado, 104. Qual é a mediana semanal de fãs novos? Por que o Whindersson Nunes tá querendo saber a mediana da quantidade de novos seguidores por semana? Por quê? Dessa semana em específica aí. Por causa que o Whindersson Nunes, ele sabe que a variação, teve pouca variação entre cada dia. Então, a variação foi entre 2 e 3 mil, aqui, ó, 7 mil, mas aí é uma variação pequena ainda, perto de um valor de 100 mil. Então, a mediana, como eu havia falado para vocês, se tem pouca diferença entre cada um dos elementos que a gente está estudando, é perfeita para te descrever. Então, qual seria a mediana, então? Primeira coisa, quantos elementos tem? Bom, é uma semana, né? 7 elementos, perfeito. 7 elementos, Vitor. 7 elementos. Ah, mas aqui já está em ordem, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, cara, não é a ordem dos dias da semana. É a ordem dos números ali. Não tem como tu dividir domingo por segunda. Tá? Não tem como tu pegar segunda e terça e diminuir. Tá? É os números ali, ó. 107. É de maior a menor. É isso que eu quero que vocês façam. Tá? Então, vamos lá. 100 mil é o nosso menor, perfeito? Se 100 mil é o nosso menor, depois tem 104, 105, 106. Ah, professor, 107, 109. Beleza, mas lembra o que eu falei? Não precisa ser 7 elementos, o teu quarto elemento é o que tu precisa, até o quarto. Se tu saber qual é o teu quarto elemento, beleza, não calcula todos os 7. Tá perdendo tempo. Aí tu tá perdendo tempo. Aí, ó. 100, 104, 105, 106, professor, 106, é isso? Isso aí, tá? Aqui eu organizei bonitão, ó. 100 mil, 104 mil, 105 mil, 106, aqui é o quarto, ó, tá no meio, ó, pessoal, tá no meio. Aqui, ó, tem 3 para cima e 3 para baixo, é a medida de tendência central, é o número 4. Ah, mas aí eu pego 7 divido por 2 dá 3,5, então a minha posição vai ser a 4, professor? Sim, porque se for 0,5, tu sempre pega o próximo número inteiro, próximo número, tá? Então é por isso que a gente faz. Ah, mas professor, meu professor me ensinou que aí se eu tenho 7, por exemplo, eu pego 7 mais 1 e divido por 2. Aí eu vou saber qual é a minha metade. Se o professor te ensinou assim, por causa que ele estava querendo que tu não trabalhe, aliás, tu não te equivocasse na hora de fazer a prova com 0,5, tá? Então, é uma maneira certa que o teu professor te ensinou. Perfeito?
Então não tem problema, usa o que tu sabe. Se está funcionando, usa o que tu sabe. Feito então, pessoal, conseguiram pegar aqui, sexta-feira aqui, ó, é a nossa mediana? Tiveram alguma dificuldade? Certo, perfeito. Nenhuma, beleza. É isso que eu quero. Eu não quero que vocês tenham dificuldade. Vitória Nunes. Vitória, por favor, Vitória, se quiser participar, fica à vontade. Eu chamo os nomes, mas não corre, tá? Não corre. Eu chamo para participar, interagir aqui. A nossa reunião para estudar matemática é segunda e terça. Então, fica à vontade aí, tá? E é para a gente estudar junto aqui. Eu estou aqui para estudar junto com vocês. Vamos lá, para a próxima, então. A moda. Essa era a piadinha do São Paulo Fashion Week, tá? Era a moda. Né? Me esqueci que eu tinha que falar aquela parte para vocês. Então, a medida de tendência central também, a moda, ela é boa até ali. Ela é boa até ali. Seu resultado é o valor com maior frequência. Tá? Não precisamos organizar os dados. Por isso que a qualidade dessa medida é isso. Tá? Então, eu não preciso organizar os dados, não preciso perder tempo organizando os dados. Porém, ela é meio assim, ó. Quando tu está trabalhando com uma grande quantidade de dados, a moda, ela é complicada, tá? Uma grande quantidade de dados que eu digo é assim, ó. Por exemplo, a quantidade de pessoas que recebem um salário mínimo no Brasil, tá? A moda é meio para isso, assim, ela só dá uma noção de grandeza ali, mas uma noção estatística não é tão boa. Então, uma quantidade de cores, usa a moda. Uma quantidade de tamanhos relativos, que tu quer saber qual é o maior tamanho que se repete, usa a moda. Tá? Vocês vão ver, eu acho que eu tenho 2 exercícios sobre moda aqui. Tá? Então, o Facebook, através dos seus dados, seu banco de dados, verificou os seguintes nomes, qual a moda entre eles. É assim que se pergunta. É assim que se pergunta. Mas está na moda colocar o nome do filho de Enzo. Beleza, tá na moda, porque teve uma grande quantidade de Enzo aparecendo num cartório lá no Brasil aqui. Então é uma moda, uma quantidade. Tá? É assim que tu pode pensar. Então aqui, ó, Poliana, Joana, Ana, João, Carlos, Rúbia, Poliana, Ana, João, Carlos, Rúbia, Marquinhos. Qual é a moda desses nomes aqui? Ana. Teve 4 Ana aqui, ó. Olha só, uma Ana, 2 Ana, 3 Ana, 4 Ana. Aí tem Poliana também tem, pessoal. Poliana também. Não, Poliana não tem, cara. Poliana é o nome completo. Não tira só o Ana ali, tá? Então é Ana. São 4 Ana só. Não vai tão longe assim. Calma. Não é tão complicado assim. Joana, tá? Calma. Joana também não. Não se adequaria. Não se adequaria. Não se adequaria. Por causa que o que o Vitor perguntou é bem importante. Pode ser um pega-ratão, tá? O que ele está falando ali, ó, se tivesse nomes compostos ali, não poderia, por causa que seria o nome de uma pessoa específica, tá? Uma pessoa específica. Então, se colocasse vários nomes ali para dar a entender, não, pessoal, vocês têm que ver que cada elemento aqui é dividido, ó. Isso aqui é uma notação padrão. Professor, mas é só uma vírgula. Não, isso aqui é uma notação padrão para dividir elementos de uma sequência. Tá? Isso aqui é importante. Ó. Essa vírgula aqui é importante. Porque o que significa? Que cada elemento aqui, ó, cada elemento tem uma característica. Embora que aqui seja Poliana, ou como ele deu Ana Carolina, se fosse Ana Carolina aqui, não poderia, porque a característica é ser somente Ana. Tá? Então, tome cuidado aqui, ó, na escrita aqui já está dizendo que é Poliana, Joana e Ana que são diferentes. Por quê? Poliana é um elemento, Joana é um elemento, Ana é um elemento, Ana Carolina é outro elemento, então não é só Ana, tá? Então não se adequaria, tá? Foi muito boa a pergunta. Vocês percebam assim, ó, uma sutileza ali, uma sutileza para fazer um erro ali. Foi então? Próximo conteúdo? Próximo conteúdo agora já é exercício, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar o crânio.
Então, vou dar OK aqui. 3, 2, 1, próximo. Feito. Esse aqui eu acho que é o Enem de 2013, tá, pessoal? Não botei os Enems aqui. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metros, tá? Então, Bruninho, Dante, Giba, Leandro, Lucas, Murilo, Ricardinho, Rodrigão, Serginho, Sidão, Thiago e o Wallace, tá? Foi uma baita Olimpíada dessa galera aí. Tem um livro até do treinador, que é do Ricardinho, né? O livro do Geração de Ouro. Muito bom o livro, muito bom. Recomendo para quem gosta de ler Geração de Ouro. Tem. Vocês conseguem verificar esse livro aí nas interwebs. Eu não sei se tem gratuito, tá? Não sei. Pode ter, não sei mesmo. Na época eu comprei no Sebo. Eu tenho ele no Sebo. No Sebo acho que é R$6. Deve ser R$6. Né? Não sei se é barato ou caro para vocês, mas normalmente é esse valor aí. Tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? A medir as alturas em metros desses jogadores. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é a primeira coisa? Primeira coisa, conta, é para contar, Vitor. Vitória, é isso aí, a Vitória foi rápido no gatilho ali. Vitória por contar. Tá, e agora, Loreni? E agora, hein? Vamos fazer o que agora? A gente conta e faz o quê? A gente vai contar e aí a gente vai saber se é um número ímpar ou é um número par. Perfeito, Loreni? Então vamos fazer isso aí. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. 12 valores. E aí? 12 é par. O que eu faço? 12 é par. Vou pegar o 12, dividir por 2 e somar 1. Aí eu vou pegar a próxima posição. Lembre, par é um casal. Tá? Par é um casal. O casal precisa de 1 mais 1. Tá? Então vocês, quando estiverem trabalhando na mediana, vocês vão precisar de 2 valores ali para calcular. 2 valores. Sempre, Vitor. Sempre organizem. Tem que organizar, pessoal, porque vocês imaginem aqui, ó, a mediana de vocês vai ficar entre 1,90 e 1,91. Ia dar caquinha aqui, tá? E aqui ia dar errado já. Então, mas soma o 6 e o 7. Soma a sexta e a sétima posição. Se é isso que a Giovana quis falar, perfeito. Soma a sexta e a sétima posição. Soma a sexta e a sétima posição e divide por 2, porque são 2 elementos estatísticos que tu está trabalhando. Isso, e divide depois. Perfeito, Vitória. Então tá. Estou esperando a resposta de vocês aqui. Tá? Então, estou esperando a resposta de vocês. Deixa eu ver. É o sexto e o sétimo, perfeito? Por que é o sexto e o sétimo? Por causa que é 12, dividir por 2 o do meio. Aí eu vou ter que pegar o meio. Por que, professor? Por que é o 6 e o 7? Porque a cabeça é aqui, ó, 6,5. Seria esse valor aqui. Mas não tem um jogador entre o Murilo e o Ricardinho. Não tem. Talvez coubesse o Serginho aqui, porque o Serginho é baixinho, ó, 1,84. Então coubesse o Serginho aqui, mas não. Tá, então é o Murilo e o Sérgio. Entre o Murilo e o Ricardinho aqui, tu tem que saber entre esses dois aqui. Tá bem? Pessoal, não esqueçam de assinar as notas compartilhadas, tá? Vamos ver aqui quem assinou aqui. Vamos ver enquanto vocês fazem o exercício aí. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poucos assinaram. Faltou a Loreni assinou sim. Deixa eu ver aqui, a Luísa assinou. Presente, né? Eu vou começar a falar presente. Vitória presente. Vitor presente. Vanessa presente. Sofia presente. A Juliane tá rápida ali, tô vendo ela, já tá digitando ali bem rápido. A Juliane tá presente agora também.
Giovana está presente. O Bruno. Faltou. Não, Bruno está presente. Faltou o Augusto? Não, Augusto também. Então é isso aí. Acho que agora foi. Tá todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aí, tá todos agora. Sim, tô aqui. Perfeito. E aí, pessoal, como é que vocês chegaram aí? Quantos vocês chegaram? Vamos lá. A hora de errar é agora. A hora de errar é agora. De acertar também. Então tá. Ah, mas eu já sei, não tô afim. Cara, participa da aula, vamos lá. Olha a dica em vermelho bem grande para vocês aqui, ó. Organizem. Organizem os dados. Organizem os dados. Crescente ou decrescente. Vocês quiserem, tá? Como eu havia falado antes, Augusto, não importa a ordem, tá? Importa é que vocês tenham. Ah, mas o Joãozinho ele organizou em forma crescente, tá? E o Mário organizou em forma decrescente. E os dois deram o mesmo resultado. Vai dar, pessoal. O meio ali sempre vai dar o mesmo. 1,94 mais 1,98 divididos por 2, certo? Perfeito. Perfeito. Vamos ver. Eu falo para vocês fazerem, mas eu fiz também. Ah, vem comigo. Então, olha lá. 1,84. Confere aí quem fez comigo. Primeiro, 1,84. 2, 1,90. 3, 1,90. 4, 1,91. 5, 1,92. E aqui, pessoal, olha a dica aqui, ó. Olha só, a mágica da tecnologia. Ah, professor, mas eu sempre me perco. Calma, não te perde mais. É assim, ó. Aqui, primeiro o Serginho, depois o Bruninho e o Murilo, tem a mesma altura. Ó. O Bruninho e o Murilo têm a mesma altura. O Bruninho ele é filho do Ricardinho. E o Murilo é irmão do Gustavo, só que o Gustavo não foi porque eu acho que ele já estava velho aqui. Tá? Vai riscando, pessoal. Na hora da prova, risca toda a prova. Porque quando estiver riscando toda a prova, cara, tu vai apavorar o cara do lado. Porque bato, vai começar, não importa, nem é teu concorrente. Mas o que importa é tu meter medo no pessoal na hora da prova lá. Começa a riscar, risca toda a prova assim, não, isso aqui é barbado. Olha pro lado e faz. E aí tu é eliminado da prova, tá? Não faz isso, tô brincando, não faz isso. Tá? Não tô brincando, só pra descontrair. Aí continua lá, ó, 1,94 e 1,98. O Vitor falou que é a soma do 1,94 mais 1,98. Risquei todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, risquei os 7. Perfeito. E aí eu vou ter o quê? 1,94 mais 1,98 é a média mediana, divididos por 2. Mediana, pode ser também. Seria 1,96. A pergunta que não quer calar, pode calculadora? Não pode. Pô, tenta nascer. Ah, mas professor, eu faço com calculadora, senão eu tenho que pensar. Tá, cara, se tu não, só quer gastar o cérebro na hora da prova, não tem problema. Aí tu faz na calculadora, não tem problema. Tá? Não tem problema. Feito. Então, 1,96. Todo mundo acertou. Perfeito. Essa daí tá feita. Vamos lá. Fashion Week agora. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Então, 9 aninhos, 12 aninhos, 18 aninhos. Tá? A frequência é 12, 15 e 21. O eixo Y aqui fala a frequência. Então, quanto maior for o valor no eixo Y, é a nossa moda. Então, dentre esses três, qual tiver o maior valor, a maior coordenada Y, maior será a moda. Então, esse é o valor que a gente quer. Tá? Então, seria 9, 12 e 18. Então, a maior quantidade são 21 alunos com 9 anos de idade. É assim que se lê esse gráfico aqui. 15 alunos com 12 e 12 alunos com 18. Logo, a nossa moda é tranques. Beleza. Nossa moda, então, é 9 anos de idade. Feito, então, pessoal. Acho que essa aí, a Fashion Week ali é tranquilo para vocês, né? Vamos lá. Exercício 3, então. Exercício 3. Quanto tempo eu tenho aqui? 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Tá, vamos com calma. Um dos principais indicadores de inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O gráfico apresenta os valores do IPCA nos anos de 94 a 2011.
Primeira coisa, está pedindo uma mediana aqui também. Tá? Mediana, vamos calcular, vamos saber quantos elementos tem. Ah, professor, de 1994 a 2011 dá 11 mais 6 dá 17. Não, cara, não dá 17. Por causa que é 94, 95, tu tem que contar. Cadê? Ó, tu tem que contar 94, 95, 96, 97. Então, de 94 a 2000 dá 7. Tá? Já tá errado. 94 a 2000 dá 7. Mais 11 aí dá certo. Mas não faz essa conta louca aí. Tu tem que tomar cuidado. Se tu não tem segurança de calcular assim, conta. Tá? Porque não tem nada de errado em contar. O certo o errado é errar. Acertar tá certo. Entende? Ah, demorei 4 minutos e o Joãozinho fez em 25 segundos. Pô, o problema é do Joãozinho. Tá fazendo rápido demais até. Faz em 4 minutos. 1, 2, 3. Vamos fazer com vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, fechou. É isso, é 18, 18. E agora, o que o professor falou? Organiza em forma crescente. 18, mas parei, 18 é par. 18 é par. O que eu faço? Se 18 é par, divido por 2 dá 9. Perfeito? Vamos lá. Quantos valores tem? Fiz em azul lá, bem bonito. Quantos valores tem? Tem 18. 18 dividimos por 9. Então vamos ter que utilizar a nona e a 10ª posição. Perfeito? Utilize a nona e a 10ª posição. Ah, beleza. Utilizei a nona e a 10ª posição, agora eu tenho que organizar os 10 valores. Então organiza aí, ó. Começa. Ah, mas qual é o menor? Qual é o menor? Calma. Cara, eu tenho que seguir o gráfico. Beleza, segue o gráfico, é bom. Mas olha só. 1,65, 3,14, 4,46, 4,31. Aí, olha só. Aí tu botou 4,46 antes do 4,31, tu errou. Errou a questão? Não errasse a questão. Calma, tem muito valor ainda para te errar. Isso aí tu não vai errar aí. Entende? O que vai importar é os dois últimos. Os dois últimos tem que estar certo. Tá? Mas, ó, 1,65, 4,31, 3,14, 4,46. Então, como é que é a ordem certa agora, Gustavo? 1,61, 3,14, 4,31, 4,46, 5,22. E aí, depois de 5,22, 5,69, muito próximo. 5,90, 5,91, 5,97, 6,50. Fechou os 10, concordam? Então, se fechou os 10, vamos lá. Ó, aqui era só para vocês cantarem junto comigo aqui. Ó, botei em ordem aqui, bonitaça para vocês aí. Ó. Esse documento aqui, deixa eu ver aqui, a Loreni é nova hoje, eu não sei mais a Loreni, o Augusto. Pessoal, isso aqui está na pasta do desafio, tá? Lá tá todas as nossas aulas até agora. Além disso, tem uma lista de exercícios, tá? E amanhã, no finalzinho da tarde, vai ter uma lista com 15 exercícios da estatística que a gente viu nas 2 últimas semanas, tá? Outra coisa, todo início da aula eu dou um tempinho para vocês tirarem dúvidas, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, pessoal. Aqui a gente quer ajudar. Tanto os colegas quanto vocês, a gente quer ajudar aqui. Tá? Então tá, é o 9º e o 10º aqui. Ah, professor, somei esses dois aqui dividido por 2? Perfeito, perfeito. Isso aí que vai fazer, ó. Vai pegar o 9º e o 10º valor, 5,97 mais 6,5 e dividir por 2. E vamos ter 6,235. E fechamos. Fechamos.